Você já pensou quais são as finalidades de estudar função? Função primeiro grau, função segundo grau, função exponencial, função logarítmica? Muita gente não sabe e acha, o pior, acha que só está com aplicações dentro da matemática. Muito enganado está você e pessoas que pensam desse jeito. Bom, galera, aqui professor Glauco Laser, eu sou professor proprietário do curso Glauco Laser, um curso que prepara para concurso militar já tem muitos anos. E o que eu mais vejo das pessoas que gostam muito da minha aula é quando eu faço a interdisciplinaridade e mostro a importância de uns conteúdos dentro de outros. Então, já que a dica de hoje é um pouquinho sobre funções, o que eu gostaria muito que você entenda? Primeiro que função é muito mais do que f de 2 a trocar o x por 2. Nada a ver, até porque f de 2 pode nem existir se o 2 não pertencer ao domínio que eu te entreguei. Mas isso vai ser um outro dia. Agora, o mais importante, galera, é quando você associa função dentro de outras disciplinas. E eu gosto sempre de bater muito nessa tecla. Os meus alunos, quando aprendem física comigo, a parte de cinemática, toda essa parte que envolve movimentos, equações horárias, olha a dica aí, equações horárias. Quando você fala de movimentos harmônicos simples, quando você fala de funções para calcular pressão efetiva de uma certa profundidade em um fluido, tudo isso são funções. Se você nunca pensou nisso, vamos entender. Quando você fala de a posição de um móvel, primeiro que você já começa falando errado, você fala S igual a S0 mais VT, não, é S em função do tempo é igual a S0 mais VT. Você já pensou que isso nada mais é que uma função do primeiro grau, onde a velocidade é o coeficiente angular dessa função e o S0 é o coeficiente linear? Você nunca pensou nisso? E mais, o que é um coeficiente angular de uma reta? O coeficiente angular, na verdade, é a taxa de crescimento dessa função ou a taxa de decrescimento. E se você for lá para a matéria S em função do tempo, S0 mais VT, V é a taxa de crescimento do espaço em função do tempo, se o movimento for progressivo, ou a taxa de decrescimento do espaço em função do tempo, se o movimento for retrógrado. Nunca tinha pensado nisso, não? Então começa a entender a função de uma maneira diferente. Função de segundo grau, por exemplo, S em função do tempo, igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É uma função de segundo grau, galera. Então, se você analisar uma função de segundo grau, vamos pensar em lançamento vertical para cima. Ah, é uma equação de segundo grau. Quer calcular a altura máxima? Calcula o y do vértice. Calcula o tempo de subida, x do vértice. Então, começa a entender que funções, que é da área da matemática, tem grandes e enormes aplicabilidades dentro da física. Aí você aprendeu somente função? Não, cara, leva isso para onde você precisa. Quer ver um outro exemplo? Vou falar de hidroestática. Você que está me assistindo, será que você sabe dizer para mim aqui, vou te dar 2 segundos, como é que é a fórmula para se calcular a pressão hidroestática a uma certa profundidade? Vou marcar aí, ó. E aí, conseguiu falar? 5 segundos. Não falou? A pressão efetiva em função da profundidade, olha lá, pressão em função da profundidade vai ser pressão atmosférica mais dGH. Olha o H como a minha variável. Então, dG é o coeficiente angular desta função de primeiro grau, que é a taxa de crescimento da pressão a cada metro que você mergulha. E a pressão atmosférica nada mais é que o coeficiente linear dessa reta. Então, veja um tanto de coisas que você trabalha. Como é que você acha que função é somente uma coisa da matemática? Então, se você não conseguir olhar isso, você vai se enrolar. Então, fica essa dica. Estude função pensando maior. Não estude função achando que função é f de x é igual a tal, f de 2 eu troco x por 2. Ela é muito mais do que isso.